Bom, o tema que eu vou falar é telemedicina dentro da saúde digital, uma visão global. E essa visão global na realidade, alguns pontos que me parecem importantes dentro da telemedicina no nosso país e também trazendo visões de fora do Brasil. Eu acho que um ponto importante é a gente discutir a questão da terminologia, né? Sobre o que nós estamos falando. Na realidade, a terminologia atual em saúde digital é bastante inconsistente e existe uma série de discordâncias em termos como, por exemplo, saúde virtual, telesaúde, telemedicina, o que significam, né? E certamente uma linguagem comum vai permitir um progresso no entendimento de diversas áreas, né? Seja na parte clínica, seja na pesquisa, seja na legislação, na remuneração, entre outras, né? O outro aspecto que é importante, além da terminologia, é o aspecto taxonômico, né? Como a gente classifica essas diferentes soluções, essas diferentes estratégias, esses diferentes serviços, né? E aqui um exemplo na questão de terminologia e remuneração, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente olhar aqui na primeira linha, eles chamam de visits quando o médico está atendendo o paciente. E quando é síncrono, é uma visita virtual. Quando é assíncrono, é uma e-visit, né? Quando é médico para médico, tem a virtual consult, que é de médico para o médico do paciente, ou e-consult, que é entre médicos para uma teleinterconsulta, né? Trazendo experiência de um para o outro. Isso é importante porque é uma forma de classificar que vai permitir definir a remuneração do profissional. No Brasil, hoje se discute a necessidade de se ter uma paridade entre a consulta virtual e a presencial, mas existem aspectos que precisam ser definidos. Uma consulta que dura, uma primeira consulta, por exemplo, que dura 30, 60 minutos, versus uma consulta que é para discutir o resultado de um exame e dar uma orientação específica, né? São atividades com responsabilidade profissional, com responsabilidade do médico, que devem ser remuneradas, mas de que forma se remunera isso, né? Então, vocês veem como alguns aspectos de terminologia são importantes para poder se definir essas questões. Eu gosto de definições simples, né? Saúde digital, com o uso das tecnologias digitais para a continuidade dos cuidados da saúde, vários termos, como nós vimos, têm sido utilizados, cuidados virtuais, conectados, saúde virtual, saúde conectada, né? E existe um termo que é a telesaúde, que está dentro da saúde digital, e que, na realidade, envolve a prestação de serviços de saúde em locais distintos, por todos os profissionais da saúde, mediado pelas TICs, né? Entretanto, telesaúde é apenas um termo genérico, né? O que, na realidade, nós temos que considerar é a atividade à distância de cada profissão, teleenfermagem, telepsicologia, telefisioterapia, etc. E a telemedicina, de novo aqui uma definição bastante prática, é a medicina, né? A prática da medicina entre locais distintos, através do uso responsável das tecnologias de informação e comunicação. E quando eu falo responsável, eu quero dizer que esse cuidado, esse atendimento, essa assistência deve ser feita de forma segura, com privacidade, com ética e com qualidade. E nós tivemos, né, acredito que vocês tenham tido essa apresentação sobre a legislação e regulamentação. Então, a Lei 13.989, de 15 de abril do ano passado, então, permitindo, enquanto durar a pandemia, a prática de todas as modalidades da telemedicina, incluindo a teleconsulta. Na realidade, todas as outras modalidades eram possíveis, exceto a teleconsulta, que começou, então, o ano passado. E esse ano existe o entendimento da necessidade de se ter uma lei que traga segurança jurídica, né, para a prática da telemedicina, de novo, focando na teleconsulta. Então, isso está sendo discutido na Câmara Federal. Aqui eu estou mostrando para vocês, existem vários projetos de lei sobre esse tema. Esse aqui é da Câmara Federal, também tem mais 2 ou 3 projetos do Senado. Todos eles são apensados, ou seja, juntados ao projeto que está aqui em vermelho, o 998, de 2020, da deputada Adriana Ventura, que foi a que liderou, né, o processo no ano passado, que acabou, então, determinando a lei. E há um entendimento de várias entidades, associações, sociedades, conselhos profissionais, Conselho Federal de Medicina, e da própria Câmara Federal, que a telemedicina veio para ficar, que a teleconsulta veio para ficar. Agora, se discute alguns aspectos que, na minha visão, existem 2 aspectos críticos desse projeto de lei, é que alguns entendem que a primeira consulta deve ser presencial e não virtual, o que eu acho que vai
limitar demais, né, a prática da telemedicina, porque as pessoas, de novo, vão ter que continuar viajando para poder ser atendido por um especialista, né? E aí eu questiono, e a autonomia do médico e o desejo do paciente, né? A autonomia do médico para decidir se uma primeira consulta pode ou não ser virtual. Se ele pode decidir que uma segunda, uma reconsulta possa ser virtual, por que não pode decidir a primeira? E se eu, como cidadão, né, eu gostaria de ter uma primeira consulta virtual por uma questão simples de saúde, uma amigdalite, por exemplo, por que eu não posso ter direito a esse acesso? E essa questão de direito é importante, porque países como a Inglaterra, né, o Serviço Nacional de Saúde, o NHS, serviu de exemplo para o nosso SUS, para a atenção primária. É entendido na Inglaterra que uma primeira consulta virtual é um direito do cidadão. Isso também, da mesma forma, é entendido em Portugal, nosso país irmão. Outra questão é territorialidade, né, em que se busca fazer com que os médicos só possam atender pacientes naquele que estiver naquele estado onde tem o registro profissional. Isso, na realidade, é uma questão de restrição de mercado, nada mais do que isso. Agora, é importante que a gente entenda que a telemedicina, a telesaúde, ela deve estar inserida no ecossistema da saúde, né? Nós temos grandes desafios na saúde. Entre eles estão o uso ineficiente da informação, né? Eu acho que isso já foi bastante discutido aqui nesse curso. Nossos cuidados são fragmentados, são pouco integrados, né? As informações estão em silos, né? Ou estão no hospital, se o paciente vai para um hospital diferente, ele dificilmente vai ter acesso a aquelas informações, que dirá se ele muda de estado. As informações são um pouco integradas, existe duplicação e desperdício de informações, um custo elevado, né, com repetições de exames desnecessárias, se se tivesse acesso às informações prévias, e uma lenta adoção da inovação. Então, aqui eu reforço que o ecossistema de saúde digital, ele precisa servir a propósito, às necessidades do ecossistema de saúde, né? Uma solução, ela não pode ser válida por si só, né? Como se brinca, né? Um empreendedor não pode se apaixonar pela sua solução, ele tem que se apaixonar pelo problema, ou seja, o que ele está resolvendo com aquela solução, né? Então, essa questão também tem a ver com todas as propostas, todas as estratégias e serviços voltados para a telemedicina e telesaúde. Porque nós temos que pensar numa coisa importante, né, que é a continuidade dos cuidados da saúde, a jornada do paciente, né, que ela vai desde a promoção à saúde, a prevenção, ao diagnóstico, tratamento e os cuidados domiciliares, né, o home care que está aqui não é aquele hospital que vai para casa, né, é o cuidado domiciliar, ou seja, nós temos que olhar para o indivíduo e ele poder ser acompanhado em todo o seu ciclo de vida, né, e os cuidados conectados, eles podem atuar em cada um desses pontos, integrando e principalmente integrando a informação, seja nesses cuidados domiciliares, seja nos cuidados ambulatoriais, programas como o gerenciamento de populações, o gerenciamento de pacientes crônicos, seja no atendimento de uma situação aguda no hospital, ou seja, atendimento em hospitais de transição, até mesmo atendimento hospitalar, e nós temos o tele-AVC, né, uma forma que permite essa integração de cuidado, desde o momento que o paciente tem os sintomas, ele pode ser atendido por um especialista, pode ter a continuidade de tratamento naquele hospital onde ele está, ou ser transferido para outro onde existe unidade de AVC, ele pode depois, então, continuar seu cuidado de uma forma única, desde que a gente tenha, vamos chamar assim, um registro unificado de saúde, ou seja, aquela informação seja acessível por qualquer dos diferentes provedores, aqui usando um termo provedor como mais genérico, seja um hospital, uma clínica, um profissional da saúde, um médico, permitindo com que se tenha realmente informações importantes para a segurança e qualidade desse cuidado, né? Isso acontece em países como a Inglaterra, né? Então, o NHS Digital e mais outros componentes do Sistema Nacional de Saúde, eles procuram usar a informação e a tecnologia para transformar esses cuidados e torná-los integrados, né? Desde aqui de uma atuação na promoção à saúde, nos cuidados domiciliares, nos cuidados de uma clínica de atenção primária, dentro de uma ambulância ou de um hospital. E isso aqui é algo que, por exemplo, Portugal também tem desenvolvido, que tive o prazer de ser convidado para o lançamento do Plano Estratégico Nacional para a Telesaúde, o PENTES, né, do Ministério da Saúde de Portugal. Esse é um plano para 2019 a 2022, e eu quero chamar a atenção aqui para os eixos estratégicos, né, e que o primeiro eixo estratégico é esse: acesso a cuidados de saúde em todo o ciclo de vida do cidadão, ou seja, promover e facilitar uma maior mobilidade
equidade no acesso aos cuidados de saúde, onde e quando necessário, ao longo de todo o ciclo de vida do cidadão de forma simples e integrada. Empoderar o cidadão, trazer eficiência e sustentabilidade ao sistema de saúde, qualidade e segurança nesses cuidados, atuando na prevenção, proteção e promoção da saúde, capacitando os profissionais e as organizações, que é algo extremamente importante, né? Nós temos no Brasil, felizmente, já lançada a estratégia de saúde digital para o Brasil, né, no período de 2020 a 2028, que tem 3 pilares de ação. Um deles são as ações do Ministério da Saúde para o SUS, e outro tem a ver com as colaborações que existem não só dentro do sistema público, mas entre o sistema público e o sistema privado. E aí nós temos o crescimento de uma infraestrutura digital para a saúde, né, uma arquitetura tecnológica que vem se expandindo no Brasil para integrar os diversos atores desse sistema, né, e criando uma rede nacional de dados de saúde para que haja uma convergência da informação e essa informação seja acessível, né, por esses diferentes atores de acordo com o seu papel, né, criando então o desenvolvimento do Conecte SUS. E dentro dessa continuidade de cuidado, a jornada do paciente, a gente tem trabalhado muito nesse modelo de atendimento centrado no paciente, né, e talvez seja interessante expandir um pouco mais para um modelo centrado na vida das pessoas, né? Vocês imaginem, essa senhora, ela está sendo atendida pelo médico dela, colocou ali um estetoscópio eletrônico para que o médico pudesse, ou a médica, né, pudesse fazer um acompanhamento da sua função cardíaca, né? Então, tanto a telemedicina, a telesaúde, aquele TMS ali para facilitar a escrita, né, poderem atuar dentro e ao redor da vida do paciente para fornecer os cuidados sempre que possível. Claro que às vezes não é possível atender um paciente em uma teleconsulta e precisar que o paciente seja encaminhado para uma consulta presencial, mas sempre que possível, quando, onde e como eles precisam e desejam. Então, eu acho que esse aqui é um aspecto fundamental, né? A gente vê essa menininha, né? Tal filha, tal mãe, ou tal mãe, tal filha, né? Essa sweetheart, sendo atendida à distância pelo pediatra, evitando a ida desnecessária a um pronto-socorro, com riscos de contaminações, tempo de espera, estresse, para resolver, às vezes, questões que são muito simples, né? E claro que a pandemia aqui, ela trouxe uma transformação que a gente já sabe muito bem, e uma delas foi a questão do distanciamento social ou do distanciamento físico, né? Em que a telemedicina, a telesaúde, então trouxeram essa possibilidade que as pessoas recebessem uma ampla gama de serviços em seu domicílio, sem precisar se dirigir à unidade básica de saúde, a um pronto-socorro, diminuindo os riscos de contaminação pelo coronavírus. E isso permitiu, então, a triagem remota de pacientes com sintomas, assistir remotamente aos pacientes sintomáticos em condições de serem cuidados em seu domicílio e cuidar das pessoas com doenças crônicas, né, quando as visitas presenciais não são necessárias. Isso é extremamente importante, porque se tem já publicações mostrando que pessoas com infarto agudo do miocárdio ou com acidente vascular cerebral acabaram indo tardiamente a um atendimento de urgência com medo das contaminações e com consequências que às vezes são consequências relativas à morte ou complicações que poderiam ter sido evitadas, né? E indo para o final da minha apresentação, eu quero chamar a atenção aqui exatamente para a complexidade que é a saúde digital, né? Essa figura aqui à esquerda, ela é uma figura que foi cedida pelo professor Georg Schaltgen, da Dagendorf University, da Alemanha, e que procura trazer uma inter-relação entre esses diversos componentes do ecossistema da saúde digital, né? Além da telemedicina, a telesaúde, a bioinformática, a telemática em saúde, informática médica, enfim. Ou seja, uma gama de conhecimentos e campos que são os mais diversos e complexos, né? Aqui tem uma lista de diversos desses componentes que precisam ser conhecidos e aprendidos para quem vai atuar de uma forma mais profunda, né? Ou tem uma visão genérica de quem vai atuar em saúde digital e precisa ter esse conhecimento. E como é que se qualifica a adoção da saúde digital e da telemedicina? Claro que pela capacitação e educação. Eu acho que isso aqui é um aspecto que é extremamente importante, né? Vai vir, como já acontece em outros países, programas de certificação do profissional, o mercado vai amadurecer e vai exigir profissionais que tenham competências, e esses programas de certificação, certamente, eles têm por trás uma atividade educativa, né? E também processos de acreditação, assim como se tem acreditação hospitalar, se tem acreditação de serviços de telemedicina, né, para instituições que
acabam criando e oferecendo esse serviço. Já existem 2 entidades aqui no Brasil que trabalham com acreditação, que estão trabalhando, já criaram comitês, enfim, para poder discutir como isso vai ser feito no Brasil. Ainda não estamos, não é o nosso momento, nós temos que amadurecer um pouco mais, nós temos que evoluir um pouco mais, para que exista um mercado adequado para isso, mas isso vai acontecer. Então, a capacitação e a educação era fundamental, e aqui tem exemplos desse próprio curso, né? E parabenizo aqui os organizadores e a Uniferso pela criação, porque através desses momentos, dessas oportunidades de troca de experiências, de conhecimento, de visões que são apresentadas, as pessoas poderem ter um conhecimento que ajude na sua carreira profissional, mas principalmente ajude as pessoas que, direto ou indiretamente, dependem da gente. E das instituições, né? Na Associação Paulista de Medicina, nós criamos um programa de educação em telemedicina para médicos, estamos expandindo esse programa com novos cursos. Eu sou o diretor do programa de educação da International Society for Telemedicine and Health, que é uma área nova que foi criada na Sociedade Internacional, que é baseada na Suíça, né? Aqui tem o endereço do website, né? Convido a todos para se juntarem, para serem membros do programa internacional da International Society, né? Tanto para pessoas individuais como também para instituições. A própria Associação Brasileira de Telemedicina, da qual sou vice-presidente também, está procurando desenvolver atividades que buscam trazer esse conhecimento. Já fizemos vários webinários com diversas conselhos, com diversas entidades, né? E para finalizar aqui, fazer um pouquinho de propaganda, né? Aproveitar o espaço e convidar vocês para participarem do Global Summit Telemedicine Digital Health, que é um evento promovido pela Associação Paulista de Medicina, com parceria do Grupo Transamérica, né? É totalmente virtual. Nós estamos na 3ª edição, que vai ser feita de 9 a 12 de novembro. Nós vamos ter mais de 200 palestrantes, mais de 20 conferências internacionais e assim por diante. Eu agradeço o convite e fico à disposição caso se vai ter perguntas nesse momento.